da Auster Tecnologia. Seguindo com os vídeos dessa nossa primeira playlist, agora o item 2.5, né, sobre a adubação nitrogenada, vamos falar um pouco sobre as formas e as reações do nitrogênio no solo, né? Em alguns casos a gente vai estar falando dele fornecido via fertilizantes e em outros aspectos a gente vai estar tratando dele enquanto um nutriente que vai estar naturalmente presente no solo e quais que são as reações, né, que podem estar acontecendo com ele e na maioria dos casos biológicas. A gente vai estar vendo exatamente isso agora durante a nossa aula agora de número 2.5. Basicamente o que nós veremos nessa aula: as formas químicas de nitrogênio no solo, as interações do sistema radicular, né, especificamente a rizosfera, com o nitrogênio do solo, quais os processos biológicos que estão relacionados ao nitrogênio no solo e algumas relações entre a matéria orgânica e o nitrogênio. Vamos começar entendendo como que o nitrogênio está presente no solo. Grande parte do nitrogênio da fração sólida do solo está na forma de compostos orgânicos, ou seja, formas que têm estrutura definida, como proteínas, enzimas, aminoácidos, e a outra parte está distribuída das frações sólida e líquida, né, pensando aí na solução do solo, como amônio, nitrito e nitrato. Porém, amônio, nitrito e nitrato compõem apenas 2% das formas com que o nitrogênio pode estar presente naturalmente no solo. Todos os demais 98% vão estar na forma de proteínas, aminoácidos, entre outros compostos de forma estrutural definida que contém o nitrogênio. Logo, para que esses 98% de nitrogênio que estão na forma de outras estruturas químicas e na maioria dos casos presentes na matéria orgânica, eles têm que passar ou por processos de transformação biológica ou para que aqueles 2% de nitrito, nitrato e amônio aumente, seja fornecido via adubação. Vamos entender agora como que as formas minerais, né, o amônio, nitrito e nitrato, são fornecidos, né, no solo. Apesar de naturalmente a forma mineral do nitrogênio representar apenas 2% da sua composição, elas são as principais formas que podem ser fornecidas via adubação. Contudo, a forma orgânica, conforme eu havia mencionado, ela também pode ser fornecida via adubação orgânica ou a incorporação de outros compostos. As próprias culturas antecessoras também vão ter um papel fundamental para isso. E quais seriam essas formas, né? O amônio, aqui a carinha, né, da molécula, como que ela está presente. A molécula de amônio, apesar de ser uma forma já útil às plantas, ela pode sofrer outras reações biológicas que a transformam em nitrito e nitrato e reações químicas que a convertem em amônia. Lembrando, amônia, NH3, um gás, né, não é o amônio presente na solução, a amônia, o NH3, que inclusive é passível de volatilização. A volatilização é um dos pontos que nós vamos ver em aulas seguintes, tratando das perdas do nitrogênio nos sistemas agrícolas. Outra forma bastante conhecida, que está, né, presente a forma mineral ali, é o nitrato. A forma molecular, que pode ser prontamente fornecida via adubação, mas também pode ser fruto de processos metabólicos microbianos obtidos, né, principalmente a partir do amônio, de transformações do amônio. E por fim, essa mais da esquerda aqui, a gente pode colocar que ela é a carinha, né, a fisionomia da ureia, que é o amônio, que é o nitrogênio, na forma amídica. Amídica, né, vamos lembrar aqui um pouquinho das funções orgânicas, né, da química orgânica. Forma amídica é justamente por conter duas moléculas de amida, né, uma função orgânica. Então a forma amídica, como é o caso da ureia, né, nenhuma das suas formas, né, a amida, ela não está prontamente disponível para as plantas, né? Ela não é uma das formas que a planta vai absorver. A amida ela precisa passar por processos biológicos para que se torne amônio e que sim a planta absorva. Porém, ela é bastante fácil de ser fornecida via adubação, especialmente a ureia. Bom, a partir desse ponto, é interessante a gente abrir um parênteses. A gente vai estar falando um pouco sobre acidez, pH, temperatura e composição da planta. Porém, esses aspectos, eles podem afetar de forma diferente
o adubo do ponto de vista químico, a fisiologia da planta do ponto de vista bioquímico e da fisiologia vegetal, as dinâmicas biológicas, né? Não necessariamente quer dizer que o efeito dessas vá interferir de maneira igual, vai ter o mesmo efeito, a mesma consequência em todos os processos. Aqui a gente vai estar falando especificamente do que acontece na íntima relação entre as raízes e a solução do solo. É uma região conhecida como rizosfera, ou seja, o ambiente das raízes. Vamos ver com bastante calma, né, quais são esses pontos. O efeito da acidez na rizosfera. A absorção de amônio, ou seja, o NH4, libera H+ na solução. O H+, né, o efeito, o que a presença de H+ no meio vai fazer? Vai acidificar o meio, ou seja, quando a planta tende a absorver mais amônio, ela libera mais H+, o que acidifica o ambiente externo. A temperatura também exerce um pouco de efeito nas relações da planta com o nitrogênio. Para o nosso caso, né, um país de clima tropical e que a gente tende a ter temperaturas mais equilibradas no sentido de amplitude térmica, esse efeito ele impacta pouco para fins agrícolas. Mas é interessante a gente trazer exatamente para mostrar o quanto o nitrogênio é um elemento complexo e se relaciona até mesmo com outras características do ambiente, que no caso é a temperatura. Vamos entender como que ela afeta as relações do nitrogênio com a planta. Temperaturas mais baixas predispõem a uma maior absorção de amônio, enquanto temperaturas mais altas predispõem a uma absorção de nitrato. Por quê? A absorção de nitrato ela é mais dispendiosa em termos de energia, ou seja, ela requer mais energia, mais processos da planta. E temperaturas mais altas, vamos lembrar, temperatura é exatamente disponibilidade energética, ou seja, as enzimas, todos os processos biológicos da planta estão com um funcionamento mais elevado, um funcionamento mais pleno, o que permite que a planta metabolize melhor o nitrato, que naturalmente demandaria mais energia. Por fim, a composição da planta também pode afetar a dinâmica do nitrogênio e da absorção desse nutriente. Carboidratos aumentam a permeabilidade das membranas celulares, principalmente ao amônio. Ou seja, não seria equivocado raciocinarmos que plantas que tendem a acumular mais carboidratos e mais compostos, mais açúcares nas raízes, aumentem a permeabilidade, consequentemente a absorção de amônio. Bom, agora falando de 4 processos básicos que acontecem com o nitrogênio no solo, e esses 4 processos são processos biológicos. Alguns deles vão ser vistos com mais detalhes nas etapas quando a gente for ver de forma mais detalhada as questões do ciclo do nitrogênio, outros vão ser vistos no momento em que a gente vai falar da disponibilização do adubo ou do fertilizante para a planta, mas já é interessante a gente ter em mente quais processos são esses, quais são esses 4 processos. Todas as formas em que o nitrogênio se encontra na natureza são passíveis de transformação, isso é importante a gente ter em mente, e essas transformações vão acontecer por algum grupo de micro-organismos, especialmente bactérias. Lembrando que não são exclusivamente bactérias, podem haver outros micro-organismos relacionados, né, à transformação do nitrogênio no solo, mas basicamente bactérias, fundamentalmente bactérias. Quais são esses processos? A amonificação, a nitrificação, a desnitrificação e a fixação propriamente dita. Vamos ver agora um por um. A amonificação. A amonificação talvez ela seja o processo mais básico que acontece de disponibilização de algum composto ou de algum material que estaria no solo, que vai se transformar em nitrogênio disponível para as plantas. Ou seja, é a transformação de compostos, de matéria orgânica, de outros restos vegetais, ou até mesmo a serrapilheira, culturas antecessoras, que vão se transformar em nitrogênio, que depois vai ser disponível e assimilável pelas plantas. A decomposição e a mineralização da matéria orgânica para o solo
né, ela vai consumir essa matéria orgânica, né? O processo de amonificação é exatamente isso, o consumo da massa da matéria orgânica e a sua disponibilização em amônia. Amônia e amônio. Lembrando, amônia, um gás, e o amônio, caso ela já passe para a solução a partir de outros processos, na forma líquida e na forma que vai estar mais disponível para a planta. Um outro processo bastante importante é a nitrificação. A nitrificação ela acontece principalmente pelas bactérias do grupo das nitrosomonas, que vão converter o amônio presente na solução do solo a nitrito. Depois entra em ação outro grupo de bactérias, que são as nitrobactérias, que convertem o nitrito no nitrato. Mais uma espécie do nitrogênio, mais uma espécie química de nitrogênio, em que a planta vai poder absorver e assimilar. Também pode acontecer o processo de desnitrificação, principalmente em ambientes em que não há disponibilidade natural de oxigênio, ou seja, um ambiente anaeróbico, e que as bactérias elas vão precisar pegar esse oxigênio de algum lugar. Normalmente elas vão recorrer a uma molécula de nitrato para poder retirar esse oxigênio e utilizar no seu metabolismo. Então, o consumo de oxigênio do nitrato em condições anaeróbias vai liberar óxido nitroso. Por fim, o processo de fixação. Conforme eu havia mencionado na nossa segunda aula, em que a gente começou a abordar como que seriam as relações do nitrogênio para a planta, a fixação, em modo bastante simplificado, é bactérias que conseguem tirar ou aproveitar o nitrogênio atmosférico, hidrolisar aquela molécula e convertê-la, transformar ela em espécies químicas que depois vão estar disponíveis para as plantas. Ou seja, é a conversão do nitrogênio atmosférico em amônio, principalmente por bactérias do gênero Rhizobius, Bradyrhizobius e Azobacter. Bom, o objetivo dessa aula, agora caminhando para os finalmente, era sintetizar uma série de processos que vão ser fundamentais para entender como que acontece a adubação nitrogenada em outras etapas da sua relação para a nutrição de plantas. Ou seja, às vezes são processos mais químicos e menos biológicos, às vezes são processos mais biológicos e menos químicos, às vezes pode acontecer o impacto do manejo ou não, mas enfim, em suma, todos são pontos, aqui o objetivo foi apresentar pontos que permitam compreender de forma mais detalhada outros processos que ora já foram apresentados ou que ainda serão apresentados. Mais uma vez, a sua interação conosco é extremamente importante, tanto para que a gente continue criando novos conteúdos, quanto para que nos norteie em qual direção seguir. Uma nova aula, algum ponto que seja necessário mais ênfase, algum tipo de dúvida. Caso isso ocorra, pode ficar à vontade para interagir conosco aqui nos comentários, curtir, compartilhar, nos mandar uma mensagem aqui para a equipe da Auster Tecnologia. Por fim, encerramos aqui essa nossa aula de número 2.5 e te espero na próxima aula. Até mais!